pouco sobre o filme O Contador de Histórias, do diretor Luiz Vilaça. Apesar de ser uma produção de 2009, eu conheci esse filme há uns 2 meses, durante as férias, quando a minha madrinha me emprestou alguns filmes em DVD para eu assistir. E devia ser uns 4 ou 5 filmes. Aí numa noite eu fui escolher um deles e eu esbarrei no mesmo preconceito que atinge grande parte da população brasileira, que é aquela resistência ao cinema nacional. Dificilmente a gente acha que vai encontrar alguma coisa que fuja ao clichê, a uma história banalizada que é possível prever o final com apenas 10 minutos de filme. Mas eu decidi arriscar. Olha pra mim, no meu olho. Isso. Ai, eu morro de medo dessa história, Marguerite. E se te acontece alguma coisa? Você não tem direito de invadir minha casa! O Contador de Histórias, ele é um achado na produção cinematográfica brasileira porque ele é uma história muito próxima. Então, o espectador ele acaba se envolvendo com a história do Roberto Carlos Ramos, que é escrita nos moldes da mesma história de tantas outras crianças pobres que vivem nas ruas, que aderem à marginalidade e que se envolvem com drogas. Assim como ele, a infância brasileira está sendo rotulada com centenas de outros casos irrecuperáveis. Mas o que é mais importante que ouro e mágica hoje em dia? É a história. E a sociedade é incapaz de enxergar que essas crianças, elas precisam de afeto, elas precisam de esperança e não de rotulações. O Roberto Carlos Ramos, ele é o caçula de 10 irmãos e quando ele tinha 6 anos, ele foi levado pela mãe dele para a FEBEM, para ter a oportunidade de uma vida melhor. Só que, no entanto, até os 13 anos de idade, ele contabilizou mais de 130 fugas da fundação. Ele se envolveu com assaltos, com substâncias ilícitas e ele viveu nas ruas. Ele não sabia ler nem escrever, mas ele sabia contar histórias como ninguém. E a vida dele começou a mudar quando ele conheceu uma pedagoga francesa, que acreditou nele, enfrentou a resistência do menino e criou um vínculo afetivo que, posteriormente, acabou se revelando uma intensa autodescoberta para ambos. E talvez seja exatamente isso que o Brasil precisa, de mais pedagogas francesas que acreditem nas nossas crianças, que são o futuro da nação. O filme ele é um balde de água fria nos conceitos que regem a sociedade atual, que é formada por pessoas que não acreditam na transformação social do indivíduo. Roberto Carlos Ramos ele é hoje um dos maiores especialistas em literatura infantil do país. Ele teve a sua história contada em filme e compartilhada com todo o Brasil por meio da campanha do governo federal Sou Brasileiro e Não Desisto Nunca. Mas, mais do que isso tudo, a sua maior conquista foi ensinar para uma nação que o preconceito não nos leva a lugar algum, que existem sim motivos para acreditar no futuro do Brasil e, principalmente, que a esperança não deve morrer, nem mesmo por último.